Cerca de 100 famílias da comunidade do Engenho em São José de Ribamar tiveram suas casas derrubadas nesta quarta-feira após uma reintegração de posse concedida pelo Tribunal de Justiça do Maranhão. A Fundação Nacional do Índio, FUNAI, já havia dado início ao processo de regularização fundiária, já que vários índios Tremembé viviam na região. Mesmo assim, foi cumprido o mandado. A reintegração de posse começou pela área denominada de Engenho 2. Cerca de 100 famílias ocupavam o local há pelo menos um ano. Após a negociação com a polícia, foi dado um prazo de 30 minutos para que as famílias retirassem seus pertences, até que tudo fosse derrubado pelas máquinas. Jaqueline foi uma das primeiras ocupantes do terreno. Se emociona ao ver a casa tendo que ser desmanchada. Eu choro não por mim, pelas minhas parceiras que não têm casa para morar, tem uma senhora ali ó, que não tem para onde ir, entendeu? Nós lutamos muito aqui, mas é a vontade de Deus. Mesmo o desespero de Milena, prestes a ter o primeiro filho, não sabe o que fazer. Vou ter neném mês que vem. Praticamente estou perdendo tudo que eu construí aqui. Não sabe o que fazer agora? Não. Já durante a tarde, o clima ficou ainda mais tenso no território ocupado pelo povo que se declarou da etnia Tremembé. O batalhão de choque foi acionado. Houve revolta. A gente não aguenta ver isso, porque é difícil chegar a esse ponto. É difícil. Vai ter que passar por cima de mim. Que é terra é pra tu fazer conjunto, como tu fez na Nova Terra. O cozinho da Nova Terra, que não tem nem quintal. A comunidade que vive do plantio e da venda de hortaliças e legumes viu tudo ser destruído pelos tratores. Pouco pôde ser salvo das construções e da plantação. Me partiu o coração em ver toda aquela produção de um senhor de idade de 70 e poucos anos que trabalha diariamente nessa terra, sendo destruído. Você viu ali seu filho ali, que também não aguentou ver aquilo. Essa não é a primeira vez que o povo Tremembé vive essa situação. Somente este ano houve outras 2 ações de despejo. Ao todo, foram 7. Perder isso aqui o que representa nossas mortes. Porque nós vamos enfrentar, nós não saímos dentro do território, nem morto. A polícia vai vir enfrentar nós e nós não vamos sair do nosso território. O Conselho Indigenista Missionário e a Defensoria Pública acompanharam e recorreram do cumprimento da decisão. Nós já entendemos como é que a comunidade vive. A comunidade vive plantando, né? Eles têm uma união muito legal, né? E realmente em prol dessas famílias. Eles são unidos em prol da produção e seu bem-estar social. A comunidade está apreensiva, né, porque é o seu espaço de reprodução física, cultural, é um território tradicional na qual eles, né, vivem aqui há muitos anos, né, então esse momento afeta diretamente a vida dessas pessoas, né, e aí essas pessoas a situação fica muito apreensiva. Agora aqui no estúdio eu vou falar mais sobre o assunto com o Gilderlan Rodrigues, coordenador do Conselho Indigenista Missionário, CIMI. Ô Gil, bom dia. Bom dia, Adalberto. Gil, o que chama a atenção em relação a esse fato? Quer dizer assim, resumidamente, nós temos uma decisão que foi tomada inclusive às vésperas do recesso do Judiciário, uma expressa decisão, tanto na primeira decisão de fevereiro, quanto agora reiterada pelo atual juiz titular da comarca, de não intervenção para o cumprimento daquela medida. Inclusive, nem mesmo o próprio governador poderia intervir com qualquer ordem, porque a Justiça já estava ali determinando a necessidade do cumprimento desse mandato. E a FUNAI, eu queria que você falasse sobre esse aspecto. Os técnicos da FUNAI estavam um dia antes lá na região? Então, as 2 reintegrações de posse, elas foram em datas bastante difíceis para qualquer movimentação que pudesse ser feita, né? Em fevereiro foi véspera de carnaval, a gente sabe que véspera de carnaval tudo também vai sair de recesso e tudo, então mesmo assim o desembargador que estava de plantão acabou indo em loco e percebeu a movimentação, inclusive sofreu ameaça e ele deixa isso bem claro na decisão dele, né? Então ele acabou suspendendo aquela reintegração naquele período. Essa também veio da mesma forma, uma data, né, muito próxima ao recesso. Nós tentamos todos os recursos possíveis, mas nenhum deles foram aceitos, nem pelo próprio juiz, né? E nem pelo próprio TJ.
porque tinha já de fato essa determinação de que ninguém não seria mais esse processo não sofreria mais intervenções, né? A própria Secretaria Estadual de Direitos Humanos ficou impedida de fato de fazer alguma manifestação em relação a isso. Ele foi bem pragmático isso. Então essa situação foi muito delicada e difícil, porque a gente não conseguia de maneira nenhuma suspender. A FUNAI, né, esteve um dia antes e estava no local na data da reintegração de posse, fazendo a qualificação da demanda, né, porque aquele povo se autodeclarou indígena. Então o órgão responsável pela questão indígena no Estado brasileiro é a FUNAI, e ela fez a qualificação. A qualificação, para as pessoas entenderem, é o primeiro passo para a questão da regularização fundiária de uma área como essa, né? Isso, né? Aí se faz isso, depois o processo já entra para a identificação e delimitação daquele território, que já havia o pedido, os indígenas já tinham reunido com eles, então já era de conhecimento da FUNAI que aquele território é um território indígena, né? Também eles reuniram com o Ministério Público também federal estava atuando já nessa questão. Então agora fomos surpreendidos com essa reintegração de posse, cujo não foi possível a gente conseguir suspendê-la, né? Como é que está a situação das famílias? Então, as famílias estão totalmente arrasadas, porque muitas delas têm dívidas ainda com o banco, no comércio local, não sabem como fazer, porque eles trabalhavam ali, era o seu meio de vida, né? E viram tudo destruído e agora ficam sem saber o que fazer, numa situação tão difícil, porque a gente sabe, chegando o final de ano, Natal, Ano Novo, o povo não está sem perspectiva, né? Existem outras áreas no Estado em situação semelhante a essa, ou até uma situação, digamos assim, de um conflito e que a qualquer momento pode desencadear até para violência? No Maranhão a gente tem todas as áreas praticamente de indígenas, elas estão nesse contexto de conflito, né? Ou seja, de invasão madeireira, ou seja, sofrendo o impacto do agronegócio, né? Então há uma tensão constante entre os indígenas e os projetos ditos de desenvolvimento, né, que estão também de olho nas terras indígenas, e a cada dia que passa eles avançam sobre elas, né? E os indígenas tentando resistir por outro lado. Então, assim, é uma tendência, né, a gente tem o caso, por exemplo, de terra indígena Araribóia, no sudoeste do estado, que estava sendo loteada por não indígena, né, para ser disponibilizada, né? Então os indígenas acabaram indo lá, fazendo o confronto. Então a gente tem essas situações que têm sido de invasões que têm sido potencializadas cada vez mais no estado do Maranhão, e os indígenas tentando fazer a resistência por outro lado, porque o estado também não cumpre o seu papel, né, como deveria, né, de fazer a proteção desses territórios, a proteção dos indígenas que ali estão. Ô Gil, a gente tem aqui no Bom Dia Maranhão um quadro que a gente chamou de O que Vem Por Aí, que é uma espécie de análise do que pode acontecer a partir de 2019 no novo governo, já desafios do próximo governo, enfim, cenários. Qual é o cenário para essa área no próximo governo, considerando inclusive que a FUNAI agora, depois de uma disputa intensa aí, parte dela vai ficar subordinada ao Ministério da Agricultura, que é comandado hoje pelos ruralistas? O cenário que se aponta em relação à questão indígena não é animador, né? Até porque há declarações do presidente eleito muito fortes em relação aos indígenas, à demarcação de terra indígena, né? Então não se visualiza um cenário positivo, né? As análises que os indígenas têm feito é que a luta vai permanecer, porque é notório que o ataque aos direitos indígenas, aos territórios indígenas, eles vão ser potencializados, né? Cada vez mais, até porque as bancadas de interesse, que é a bancada ruralista, a bancada evangélica, tem interesse nesses territórios, né, e o agronegócio para a exploração desses territórios. Então há bastante interesses aí, né, nesse contexto e que vão ser potencializados. E aí, por outro lado, tem essa questão da FUNAI, né, que também está nessa questão de ser dividida, uma parte para o Ministério da Agricultura, né, e a parte exatamente de demarcação de terra indígena, na qual eles interessam de paralisá-las, e a outra parte vai para o Ministério, né, de Direitos Humanos, Cidadania e da Mulher, que é a parte de assistência social, essa é a ideia. Não, a gente paralisa o processo de demarcação e potencializa os processos de desenvolvimentismo dentro dos territórios indígenas, porque, segundo o discurso que é dito, os índios não precisam de terra, precisam de educação, precisam de saúde. Então um discurso nesse sentido. Então a gente vai
vai potencializar o desenvolvimentismo de projetos dentro das terras indígenas e paralisa os processos de demarcação. Então a ideia, nesse sentido, dessa divisão, no fundo, é isso que significa, né? Conversei aqui no Bom Dia Maranhão com Gilderlan Rodrigues, coordenador do Conselho Indigenista Missionário, o CIMI. Obrigado, Gil, pela entrevista. Muito obrigado, a gente agradece, né, e também manda um abraço ao povo de Engenho que está ali numa situação delicada, mas dizer que a gente vai estar com eles e vamos estar lutando com eles, não só com Engenho, mas com todos os povos indígenas do Maranhão. Obrigado mais uma vez.